Olá pessoal, graça e paz. Vamos iniciar mais um encontro Vida com Propósito. Toda vida tem um propósito debaixo do céu e hoje nós vamos, nessa sexta-feira, dia 21 de maio, caminhar para mais um encontro e eu espero que você esteja bem, junto com sua família. Convido você a escrever aí, colocar aí seu pedido de oração, colocar aí a sua necessidade e nós vamos exatamente nesse minuto começar o nosso encontro Vida com Propósito. Peço a você já que entre aí no canal, vamos aguardar o pessoal chegar, coloque aí o seu pedido de oração e nos ajude também a divulgar, porque a sua divulgação ela é importante. Mande aí para os grupos do WhatsApp que você tem, de repente há pessoas aí que precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de incentivo, de uma palavra de motivação e principalmente da palavra de Deus. Eu vou mandar aqui para os grupos de nossa igreja, grupos, pessoas ficam aí aguardando o começar da nossa live e nós vamos falar hoje mais um ponto importante para o nosso crescimento espiritual. Você que vai chegando, vai deixando aí o seu pedido de oração, principalmente. Eu quero que divulgar, domingo temos uma palavra abençoada para você e para sua família. Você não pode perder o culto de domingo. Nós estaremos ali ministrando sobre a história de Jonas. Já fizemos a primeira pregação domingo passado. Você encontra com a seguinte tema da mensagem: como reagimos ao chamado de Deus? Jonas fugiu. Jonas teve os seus motivos de fugir. E eu quero convidar você a exatamente procurar esse caminho para entender a vontade de Deus na nossa vida. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos divulgar. Estou aqui passando o link para o pessoal que está chegando. Ok? Vamos aguardar aí o pessoal chegar. Deixa eu passar aqui para os grupos de nossa igreja, grupos também aqui, pessoal que fica aguardando. Vamos lá, vamos caminhar nesse tempo. Espero que você mais uma vez esteja bem, esteja tranquilo, esteja em paz. E hoje a palavra que nós vamos ministrar é sobre check-up espiritual. Como você pode fazer um check-up, um check-in espiritual sobre a sua vida, a vida da sua família. E nós já vamos começar. Deixa eu jogar aqui para os grupos, o pessoal que fica aguardando começar. E nós já vamos já iniciar a nossa palavra de hoje, tá bom? Ok, tá aqui terminando já os grupos. Muito bem, muito bem, muito bem. Acho que já foi para todo mundo. Beleza, foi pro pessoal. Então nós vamos então conversar hoje. Que horas são? Vamos aguardar mais um minutinho, ver como é que tá aí, quem está chegando. Deixa eu ver aqui quem é que está chegando. Eu tenho já anotado: Gilson, Carlos Rubens, Eliane, Adriana Dias, Deus abençoe, Rosângela Aragão, Carlos Rubens, com mais algumas pessoas que estão aí. Muito bem, Deus abençoe a todos vocês. Então, deixa aí sua pergunta, seu pedido de oração e nós vamos então começar a nossa reflexão de hoje, tá ok? Bom, quero falar exatamente sobre check-in ou check-up espiritual da nossa vida. E eu quero me basear exatamente no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. E eu peço a você que você, ao terminar esse vídeo, se você está assistindo com alguém, com alguém aí ao seu lado, continue o papo, É uma célula familiar online, pastor ministra, você está aí na sua casa e o desejo é que você possa continuar o bate-papo com as pessoas que estão aí à sua volta, tá ok? Então Gálatas capítulo 4, versículo 19 diz assim: meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e é isto até que Cristo seja formado em vós. Paulo vai fazer esse apontamento em Gálatas capítulo 4 exatamente sobre o zelo da doutrina. Ele vai falar sobre a importância que ele tem, ele sente a necessidade de exatamente os cristãos serem formados, serem forjados em crentes espirituais, em crentes com compromisso com a palavra de Deus. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão
do check-up espiritual. Geralmente, quando nós buscamos uma saúde saudável, fundamentada no crescimento e na manutenção da vida, nós vamos ter uma boa alimentação, fazer ginástica, não comer gordura, não ter uma vida sedentária. Nós vamos buscar todos os meios de ter uma vida saudável. E mesmo fazendo tudo isso, mesmo fazendo todas essas coisas, vida saudável, tendo uma vida completamente com uma boa alimentação, não sedentária, é preciso que você vá ao médico pelo menos uma vez no ano para fazer exatamente um check-up, para entender como está o seu sangue, o seu corpo, o seu organismo, seus órgãos estão perfeitos, como é que está a sua vida, né, física. E tudo isso é feito através de exames que o médico então vai dizer, vamos fazer um check-up para fazer um levantamento como está totalmente a sua vida. E aí, quando esse exame é feito, ele vai identificar se existe uma doença, se não existe doença, se existe uma possibilidade de uma doença. Todo esse check-up, ele vai trazer para você um raio-x de quem é você. E aí, mediante a esses exames, se as taxas estão altas ou estão baixas, o médico vai fazer uma avaliação, o que você deve continuar a comer, o que você deve cortar, o que você não tem comido, que precisa comer, se você está bebendo água, se você não está. Então, tudo isso vai sair no exame. O exame vai dizer quem é você. O check-up vai dizer exatamente o que você precisa. E aí, quando nós trazemos isso para a vida espiritual, ela não é diferente. A vida espiritual ela precisa de um check-up. Nós precisamos ter uma visão de como nós somos, de como nós estamos e quais são as consequências das nossas ações. Então, nesse caso, não é o médico que vai fazer isso, mas sim o Espírito Santo de Deus através da sua palavra, quando nós comparamos a nossa vida com aquilo que a Bíblia diz. Então, o nosso estado espiritual revela a distância ou a proximidade que nós estamos de Deus. Assim como o check-up vai dizer como está a sua saúde ou não, como a sua vida física está, ou boa ou ruim, um check-up espiritual vai dizer o quanto você está longe de Deus ou o quanto você está perto de Deus. E o primeiro meio para se conhecer a saúde espiritual é exatamente a palavra. Olha o que diz. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra como um raio X, uma espada, até o ponto de dividir a alma, que é exatamente a sede da vontade, da emoção, da mente e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos de coração. No coração, no caso, os propósitos do espírito. Hebreus 4:12. Então a palavra de Deus ela é luz que penetra nas nossas entranhas e consegue retirar de nós aquilo que realmente nós somos. Então o check-up espiritual ele precisa ser um raio-x da palavra de Deus, pelo meio da palavra de Deus, através da palavra de Deus, o qual vai nos trazer uma visão de disciplina, de comportamento, de entendimento, vai mostrar para nós o caminho da vida eterna, mas também vai mostrar para nós como devemos ser. Então a palavra de Deus ela é um raio-x, por isso que o cristão e o culto é fundamental. A palavra de Deus está sendo pregada e ela vai de encontro à vida do pecador, à vida do ouvinte. E ele faz um raio-x. E o detalhe é que é uma palavra para muitas pessoas. Mas há um desejo de que aqueles que recebem a palavra, saiam dali melhores. Agora, essa decisão só depende de você. Outro meio de descobrirmos nosso estado espiritual, ele chama a oração. Então, uma ferramenta que nos chama a atenção pelo nosso modo de vida. Jeremias, por exemplo, vai dizer exatamente lá, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não dá para sabermos tudo, não dá para conhecer tudo, mas Deus sabe, Deus conhece, Deus vê. E o detalhe é que o check-up espiritual ele é feito através da palavra pregada e lida e também através da oração. Então, se nós precisamos entender como nós estamos diante de Deus, assim como o check-up físico trata o corpo,
as questões espirituais vão nos fazer entender a vontade de Deus. E o padrão bíblico da saúde espiritual, então, pastor? Já que você está dizendo que eu posso fazer um exame lendo a Bíblia e orando, tendo entendimento da vontade de Deus, como eu poderia agora, então, num padrão bíblico de saúde espiritual? Qual seria, então, esse padrão? Bom, vou ler aqui. Paulo escreve aos crentes de Gálatas, revela seu profundo amor por eles e o sublime objetivo do discipulado cristão. Meus filhos, diz o texto, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Gálatas 4,19. Isso confirma a verdade de que não há crescimento sem mudança e de que não há mudança sem dor. Ok? Estamos acostumados a pensar, falar e agir, sentir de modo errado ou segundo o velho homem. Por essa razão precisamos mudar. E é assim que a Bíblia diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, para a gente entender o padrão bíblico de uma vida espiritual, é exatamente o sentimento e a forma que nós vivemos. O discipulado cristão, ele vai nos mostrar que, na visão de Paulo, aprendemos, né, e nos tornamos como um homem perfeito. Mas essa formação de homem perfeito, ela traz dor, ela traz mudança, porque o velho homem, ele não quer passar pelo novo processo, ele não quer viver uma nova história. Então ele precisa se adaptar a um tempo, um mundo tão ruim como esse e viver a transformação do Evangelho. Então a maturidade cristã, ela exatamente tem um curso no processo da conversão. Você se converte e agora começa a ter uma nova visão de mundo, de Deus, das coisas, da família. E essa mudança, ela vai mexer com o seu interior, ela vai mexer com o seu entendimento, ela vai mexer com a sua vida, ela vai mexer com o seu propósito. E isso vai trazer muitas vezes dificuldades, porque nós somos seres humanos. Nós precisamos mudar o nosso modo de agir, nosso modo de pensar, e há muitas dificuldades no meio desse caminho. Então, para a gente pensar aqui de uma forma mais concreta, mais real, o check-up espiritual ele é feito através da palavra, quando eu leio a palavra e comparo com a minha vida. Quando eu leio o que Deus manda eu fazer e comparo com aquilo que eu estou fazendo. E segundo, é a oração. É a forma como nós lidamos com o sobrenatural, com as coisas de Deus. Quanto tempo eu dedico à oração, quanto tempo eu pratico oração, se eu pratico oração. E essas coisas vão colocar diante de nós a vontade de Deus. Então veja como é bom, como é maravilhoso fazermos uma avaliação da nossa vida. Não é apenas ir à igreja, mas é viver o Evangelho. Não é apenas ir a locais, é exatamente viver conforme os princípios de Deus. Então, após o check-up médico, é possível ter uma leitura precisa do nosso estado de saúde física, em alguns casos até emocional, na constatação de que qualquer problema segue todo o processo terapêutico, como o uso de medicamentos, restrições alimentares e etc. O check-in espiritual acontece o mesmo. O doutor, que é Jesus, é o Espírito Santo, ele descreve o tratamento. Inicialmente pode ser uma boa dose de arrependimento, autonegação, ou a intensificação de 2 exercícios espirituais, que é orar e estudar a Bíblia. Então o Espírito pode levar você a sentir o desejo de ler mais e orar mais. E dessa forma você vai conseguir avaliar o seu mundo espiritual, como você está diante de Deus. Então, queridos, eu costumo falar o seguinte, a gente consegue ter uma noção muito clara quando nós estamos errados, né? O pecado incomoda, e quando o pecado incomoda, ele nos leva a mudar. É a mesma coisa um alimento. Se você está comendo um alimento que ele está te fazendo mal, você exatamente vai cortar ela do seu cardápio. Se alguma coisa em sua vida está te fazendo mal espiritualmente, tire isso do seu cardápio. Tire da sua vida, porque ele vai levar você a uma doença e vai levar você à morte. A doença física leva à morte física, a doença espiritual leva à morte espiritual. Então nós precisamos ter muito cuidado, nos preocuparmos sim com a nossa saúde, mas precisamos também nos preocupar com a nossa vida espiritual. Então, segundo Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo diz, Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós.
Então Paulo está trabalhando, doutrinando e ensinando a igreja a viver a vida cristã de forma autêntica para que eles pudessem ser verdadeiramente crentes, não de nome, não de ata de igreja, não de membros, mas crentes convertidos e vivendo o poder do evangelho. Então não falte sua igreja, não deixe de ir ao culto, se alimente do espiritual, busque a presença de Deus, faça o seu melhor na casa de Deus, não deixe a obra de Deus para trás, porque Deus vai cobrar cada um de nós de tudo que nós fazemos. Que Deus nos abençoe, que você tenha um final de semana vitorioso, um sábado abençoado, um domingo de vitória em Cristo Jesus. Temos culto manhã e noite. Coloque sua melhor roupa, pegue o seu carro, vá a pé, vá de ônibus, mas não deixe de estar na casa de Deus. Casa de Deus é lugar que nós nos alimentamos espiritualmente. Casa de Deus é lugar que nós fazemos um check-in espiritual de como eu estou e para como Deus pensa da minha vida. E aí nós vamos então seguir essa caminhada conforme a vontade de Deus. Valeu, pessoal. Vamos orar então. Deixa eu ver aqui como é que está aqui os pedidos de oração. E eu espero que você esteja bem nesse tempo. Nós vamos então acompanhar aqui e ver, né, como é que tá as pessoas aqui. Tá aí Gilson Martins, Carlos Rubens, Eliane, Adriana, Rosângela Aragão, Tata Silva, temos aí Rita Conrado, João Paulo, Ana Paula pede oração também, Deus abençoe. E nós vamos então, né, nesse tempo, buscar aqui a presença de Deus e vamos orar para que o Senhor nos ajude nesse momento e possamos passar por essa pandemia sendo protegido e guardado pelo Senhor. Vamos então orar. Senhor, rendemos graças pela tua presença, oramos, ó Deus, pelo pedido da Ana Paula, que pede pela amiga Adriana, oramos, ó Deus, pela a Rita Conrado, oramos, ó Deus, pela Adriana, pela Tatá, pelo Paulo, pela Adriana Dias, ó Deus, oramos por todos aqueles que têm passado nessa live, aqueles que durante a semana estiveram conosco, oramos, ó Deus, para que possamos ter a capacidade de fazer um check-in espiritual, para entender o nosso nível de espiritualidade, o nosso nível de comprometimento, o nosso nível, Deus, de adoração. Senhor, nos ajuda a entender a tua vontade, perdoa os nossos pecados, recebe a nossa gratidão. É o nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Fica aí o abraço a todos vocês que estão aí nessa caminhada. Check-in espiritual, avalie como é que está a sua vida com Deus. E na segunda-feira eu estou de volta, buscando assim aqui a presença do Senhor. Não esquece aí de tacar o dedo no joinha, se inscrever no canal, vai lá no YouTube. Daqui a pouco esse vídeo vai estar no YouTube. Se você está no Face, clica aí, nos ajuda a aumentar ainda mais a nossa audiência. E com a graça de Deus, na segunda-feira estaremos de volta, se o Senhor assim nos permitir. Domingo tem mensagem, a segunda mensagem sobre Jonas, o profeta, e a misericórdia de Deus e como ele agiu diante do seu chamado. Convido você a estar conosco no próximo domingo, 10 horas da manhã, na segunda do Gramacho, e à noite às 18h30, se Deus assim nos permitir. Valeu, pessoal, um abraço e amanhã eu estou de volta, se o Senhor assim nos ajudar. Valeu!